Vídeo 91. Explicado já o vídeo 82, vamos para o vídeo 87, aquele que acontecia simultaneamente, né? E eu narrava para vocês no vídeo 87, que também foi um vídeo que eu cortei abruptamente, né? Em função dos 15 minutos. Eu dizia que eu estava no aeroporto de Lisboa tentando liberar a carga da importação do Boticário em Lisboa, né? E como eu contava para vocês, não tinha solução para se liberar a carga e eu tranquei o acesso principal do terminal de cargas com a carrinha, com o furgão que eu estava dirigindo, né? E aquilo foi uma confusão tremenda, né? Parou o terminal de cargas e só me chamavam de louco, né? O gajo brasileiro que era louco. E eu simplesmente fiquei irredutível, né? Eu coloquei que se a minha carga não fosse liberada naquela tarde, simplesmente nada mais entrava e nada mais saía daquele terminal, né? Chamaram pessoas responsáveis no aeroporto, aquela confusão tomou uma dimensão muito maior, né? E o resumo daquilo foi que os meus argumentos eram muito consistentes, né? Não tinha mais o que eles pedirem em termos de documentação, né? A importação era totalmente legal, totalmente documentada e não tinha um único motivo que justificasse a carga não ser liberada, né? O resultado foi que depois de muita confusão e muita argumentação e contra-argumentação da minha parte, finalmente, naquela tarde, eu consegui a liberação da carga. Aquilo para mim foi uma festa, né? Eu disse, bah, se eu não tivesse tomado essa atitude radical, eu não conseguia liberar essa carga, né? Foi necessária uma medida extrema, né? Para que aquilo se solucionasse, né? E eu fiquei com meu ego nas alturas, né? Eu vi que realmente eu tinha o meu grau de competência para resolver as coisas, né? Mesmo que às vezes precisasse ser um tanto louco, né? E a carga foi liberada, né? E eu retornei ao escritório do Boticário, feliz, comemorando, e as pessoas no escritório comemoraram, né? Porque aquilo ali era uma novela, era uma coisa que não tinha fim, e finalmente poderia-se abastecer as lojas que estavam com grandes dificuldades por todo o país, né? Claro que eu recebi os parabéns, né? E o diretor brasileiro me perguntou se eu teria alguém conhecido para dar uma mão no aeroporto buscando essa carga, né? A vantagem, né, de ser brasileiro
e conhecer outros brasileiros lá, e principalmente esse pessoal que estava lá à procura de trabalho, né? Imediatamente eu me prontifiquei de arranjar gente, um caminhão e toda a logística para retirar essa carga no aeroporto, né? E a carga nós levaríamos para a casa do diretor brasileiro, né? O Boticário tinha alugado uma casa em Parede, né? Parede ficava na linha de Cascais, entre Lisboa e Cascais, próximo a Carcavelos, Oeiras, né? Quem olhar no Google ali vai ver Parede, né? É uma localidade que fica entre Lisboa e Cascais, né? Um lugar bonito, um lugar que tem praia, uma linha de praia ali, né? E é um lugar, né? Em 1989, um lugar bem tranquilo, uma zona assim residencial e com algumas vivendas, né? Algumas casas boas, né? E o Boticário tinha locado esta casa para o diretor brasileiro, né? E a casa tinha um subsolo, uma cave, né? E aquele subsolo, aquela cave, seria o depósito para nós colocarmos a importação que viera do Brasil. Toda essa logística ficou por minha conta, né? E não só a logística, como então eu consegui os brasileiros que poderiam trabalhar fazendo esse deslocamento da carga, né? E esse pessoal, muitos vinham através do Alan. O Alan era aquele de Curitiba que tinha chegado no Boticário para trabalhar na parte de informática, né? E o Alan não tinha casa em Lisboa. Ele estava morando no Albergue da Juventude desde que chegara, né? E o Albergue da Juventude só liberava 3 noites consecutivas para que se ficasse lá, né? Mas ele fez amizade lá com o pessoal que gerenciava o albergue e ele estava morando no Albergue da Juventude, né? E no Albergue da Juventude, isso aí é como hostel hoje, né? Todo mundo sabe, lá chega gente toda hora, né? E os brasileiros estavam sempre por lá chegando, né? E o Alan já tinha feito amizade com o Saulo, que era brasileiro, gaúcho, de Porto Alegre. Mais um, né? Tinha o Hector, que era um paulista de São Paulo, capital. O Zé, que este Zé, não me recordo de onde era. E o Elias. Este Elias também, não me recordo de onde era, né? E este pessoal, eu conversei e eles toparam na hora, né? Porque o Boticário iria pagar um valor bem razoável pelas horas trabalhadas, né? E aquele pessoal estava todo desempregado, né? Ninguém trabalhava. Então todo mundo, com aquela oportunidade, todo mundo ficou para lá de feliz, né? E eu ainda contactei o Leon e o Rick, né? Porque quanto mais gente
né, melhor, porque a carga era grande, era a importação que estava sendo aguardada há muito tempo e era um tipo de acondicionamento difícil, né? Porque foram feitas caixas de madeira e dentro daquelas caixas de madeira eram colocadas várias caixas de papelão com os produtos do O Boticário e aquilo tinha um peso, parece mentira, perfume pesa, né? Os produtos do Boticário pesam, né? Então as caixas eram grandes, né? E muito pesadas, né? E eu, com toda aquela turma, com a carrinha, toda a gurizada comigo, fomos até o aeroporto, o caminhão foi junto e começamos a retirar a carga do terminal e colocar no caminhão. Foi um trabalho pesadíssimo, né? Porque a carga era enorme, o peso era enorme, estava chovendo, tinha uma parte que se conseguia evitar a chuva e tinha outra parte que não. Então, aquelas caixas que eram de uma madeira até certo ponto porosa, aquilo começou a molhar, aquilo começou a ficar mais pesado, começou a ficar mais escorregadio e simplesmente eu, que tinha sido contratado para trabalhar na área de marketing do O Boticário em Portugal, eu estava trabalhando de estivador, né? Porque era um trabalho pesadíssimo e um trabalho bruto, né? Me sujando, né? Sujando as roupas, me molhando e coordenando, né, toda aquela turma que estava comigo, né? O resultado foi que conseguimos retirar a carga, levamos até Parede, né? E lá, novo trabalho, agora descarregar a carga no tal do porão, na tal da cave da casa do diretor brasileiro, né? E além de ser uma cave complicada, tínhamos escadas e aqueles degraus de escadas molhados, com aquelas caixas nas costas, muitas vezes na cabeça, dependia do ângulo, dependia dos degraus que nós estávamos descendo. Aquilo foi um trabalho pra louco. Mas, como nós já sabemos, né? Ainda bem que de louco eu tenho muito, né? E acredito que as coisas que eu conseguia realizar é porque então eu era louco. Depois de tudo resolvido e de tudo descarregado, novamente no escritório do O Boticário, novamente eu recebi os parabéns, porque eu tinha feito tudo, simplesmente da liberação da carga, da contratação do caminhão, do pessoal, do carregamento no aeroporto, o descarregamento na casa do diretor, em Parede, e tudo saíra perfeitamente. Ou seja, o gajo era louco. Este vídeo
eu termino aqui. Valeu!